mas queria lamentar profundamente, deputada Beatriz Cerqueira, a ausência da secretária municipal de Educação. Essa audiência não foi convocada para fazer uma espécie de inquisição contra a mesma. Muito pelo contrário. Nós também queríamos ouvir o outro lado. Também queríamos ouvir a posição da secretária e, consequentemente, da secretaria. E são várias as oportunidades que foram dadas para que a mesma se pronunciasse, inclusive não só nessa casa legislativa, mas na casa legislativa que representa o povo de Varginha. Mas o que fica claro nessa audiência é que dia após dia nós temos visto a desorientação, o descontrole dos chamados entes públicos quando se trata desse assunto, quando se trata da questão da educação e, consequentemente, dessa discussão do retorno às aulas. Talvez nós não estivéssemos aqui fazendo essa discussão se nós estivéssemos à frente do Ministério da Educação pessoas, um ministro, que fosse um orientador a nível nacional de como retomarmos as atividades presenciais ou não. Já que eu fiz uma breve pesquisa aqui durante essa audiência, em todos os países que retomaram a atividade presencial das aulas, a orientação partiu exatamente do Ministério da Educação. Estava aqui pesquisando, por exemplo, como que foi a retomada das aulas na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, que marcou a retomada das aulas para agosto. Estados Unidos, que tem praticamente aí vacinado toda a sua população, já vacinou, melhor dizendo, toda a sua população, retomou a retomada, marcou a retomada das atividades presenciais nas escolas para agosto. Assim como vários países tentaram retomar, mas tiveram que cancelar por conta da elevação do índice de contaminação. Então, lamento essa falta de articulação nacional, uma política nacional. E mesmo diante disso, nós temos uma insistência de vários agentes públicos pedindo o retorno das aulas presenciais como se tudo tivesse sido resolvido. Como se nós não tivéssemos problema. Não se tem retorno à normalidade e nem ao tal do novo normal, porque isso não existe. Nós não estamos em tempos de normalidade e não retornamos ao chamado novo normal, que é uma expressão que eu não gosto, porque isso nesse dia de hoje, onde nós estamos à beira de uma terceira onda, se é que ela não chegou, porque no final de semana, mais uma vez, deputada Beatriz Cerqueira, o meu final de semana foi tomado por diversas ligações de diversas cidades, sobretudo do sul de Minas, com pessoas desesperadas procurando vagas para os seus entes queridos. Pessoas clamando por uma vaga na UTI, pessoas precisando de internação, inclusive algumas pessoas chegaram a dizer: professor, serve hospital particular, viu? A casa foi colocada à venda para pagar, se necessário, a UTI particular. Isso é normal? Podemos chamar isso de um tempo de normalidade? O que temos, pelo contrário, é uma peste silenciosa que está nos rodeando. É verdade, e muita gente colocou isso aqui, que dezenas, centenas de pais com filhos em creches, em idade escolar, de forma geral, precisam trabalhar. E dependem do salário para a sobrevivência da sua família. E nós sabemos que a volta das crianças ao espaço escolar resolveria esse problema. Porém, a pergunta que eu faço, e até fazia aqui para a deputada Beatriz,
Se mãe fosse, teria a tranquilidade de enviar seus filhos para a escola? Mas ela é professora, como eu sou professor. Nós conhecemos como que se dá a rotina de uma escola, do dia a dia de uma escola. Nós sabemos que essa ideia de criar um protocolo de segurança, de criar uma série de subterfúgios para dar maior tranquilidade aos pais é irreal. Porque a escola é o espaço do contato. E principalmente se transformou nesse tempo num lugar mais de contato ainda, porque nós não temos tido contato. Eu sempre relato, professor Nelson, o que foi me trazido por colegas professores da cidade de Varginha, que me contaram do primeiro dia de retomada das aulas, das crianças se abraçando, das crianças com saudade dos seus professores e abraçando os seus professores. É ilusório achar que nós vamos conseguir conter esse tipo de atitude. Além disso, nós precisamos entender que cada família tem a sua rotina. Cada família tem o seu protocolo específico e próprio. Portanto, falar de retomada das aulas é falar também de questão de transporte público. Como é que vão fazer com o transporte público? Como é que vão fazer? E eu já trouxe essas perguntas aqui por várias vezes, para garantir os professores que têm comorbidade, melhor dizendo, as crianças que possuem comorbidades, como proteger essas vidas? E aí entro até numa questão trabalhista aqui, porque quando não se manda... O professor Rodrigo trouxe o que a gente tem ouvido, viu, professor Rodrigo? Do estado inteiro. O senhor trouxe aqui um exemplo que é um exemplo crucial. Tem dia que o senhor vai dar aula para uma criança. E o ensino remoto também tem que ser disponibilizado, porque a grande maioria está em casa. A pergunta é, o senhor tem recebido a mais por causa disso? Nós já sabemos a resposta. Nós já sabemos a resposta. Aí, eu quero dizer que quando a gente debate esse tema não pode vir acompanhado única e exclusivamente de uma questão de pressão popular ou de pressão de determinados grupos, como foi muito bem colocado pelo professor Nelson. E fiz questão, professor Nelson, de buscar a fala do agente público, que foi tão infeliz naquilo que ele produziu no jornal da nossa cidade, em mais uma acusação infundada e em mais uma acusação leviana contra a categoria dos profissionais de educação. Esse tema, ele exige cuidado, ele exige humanidade, exige responsabilidade, porque se não fizermos esse debate com esses elementos, cuidado, humanidade, responsabilidade, nós incorremos no risco de instaurarmos um caos maior ainda do que tem sido. Nem o sistema público, nem os hospitais particulares têm dado conta de atender a população nessa pandemia. Nós estamos diante de uma série de variantes. Durante essa audiência, eu recebi uma série de mensagens, quero destacar uma delas. Hoje, matéria de um importante jornal do Noroeste Mineiro, dizendo que na cidade de Paracatu, por exemplo, já se descobriu mais de 30 variantes que estão circulando pela cidade. É um perigo invisível. E por isso, professores e professoras, também os demais profissionais do ensino, especialmente da rede pública, apesar da falta de reconhecimento e valorização dessa categoria por parte dos gestores,
sempre se colocaram na luta em prol de uma educação inclusiva, e aqui eu trago o exemplo da cidade de Varginha. O que disse a professora Humberta para a gente reforçar aqui, eu comentava com a deputada Beatriz Cerqueira, se tem uma cidade que conseguiu construir um exemplo de ensino remoto de excelência, de uma educação inclusiva, apesar das limitações impostas pela ausência de tecnologia de grande parte das nossas crianças, essa é a cidade de Varginha e os profissionais de educação, capitaneados aí pelos seus diretores e diretoras, que conseguiram, nesses tempos, promover o ensino de excelência. É necessário que professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras que compõem a comunidade escolar sejam vacinados. Antes disso, e também um estudo para vacinar as nossas crianças, o que ainda não aconteceu. Porque eu consultei aqui, deputada Beatriz Cerqueira, eu consultei aqui, senhores e senhoras, convidados e aqueles que estão nos assistindo, uma grande epidemiologista brasileira, ela atribui mais de 2.000 mortes por coronavírus de crianças de 0 a 9 anos no Brasil. As estatísticas dão conta que é pouco mais de 1.000. Mas ela fez uma análise de alguns atestados de óbito para mostrar que alguns atestados de óbito foram falsificados até para não se criar alarde. E não é isso que a gente quer criar também. Nós estamos falando de responsabilidade. Nós estamos falando aqui de vida. Eu queria lembrar aqui a música de um grande cantor da MPB, que é o Lenine, que ele diz assim: enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa, porque a vida é tão rara. Porque a vida é tão rara. E não à toa, essa música se chama Paciência, que é o que tem faltado para muitos gestores públicos. Paciência. Qualquer retorno, queridos e queridas, se não tiver vacina suficiente para a população, médicos, enfermeiros, dentistas, professores, pedreiros, policiais, idosos, cozinheiros, para todos que compõem uma cidade, para todos que compõem uma sociedade, ele será um retorno precoce e responsável. É preciso discutir isso, não apenas para elaborar decretos e pseudo-programas de retorno. Pseudo-programas de retorno. Qualquer protocolo que for feito agora é um pseudo-programa de retorno. Porque a aglomeração na escola vai ser inevitável. Não tenho dúvida disso. Só a vacina tem o poder de frear o que nós estamos enfrentando. Vou repetir. Só a vacina tem o poder de frear o que nós estamos enfrentando. Eu espero que as vozes ouvidas aqui nessa manhã, nesse início de tarde, através da Comissão de Educação, cheguem à secretária de Educação de Varginha, que perdeu uma ótima oportunidade de fazer aquilo que tantos cobraram aqui, a escuta. De fazer aquele exercício que tantas vezes nós fizemos na história de Varginha, quando a ferrovia ainda passava por aí. Quando nós tínhamos aquele aviso: pare, olhe, escute. Secretária, fica o meu recado aqui para a senhora. Pare, olhe, escute a ciência. E assim que se parar, olhar e escutar a ciência, estará prestando um grande serviço na história da educação da nossa cidade. Muito obrigado.